Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Ultimamente está um pouco difícil. Eu marco a nossa derrocada em 2015, porque naquele momento, por causa do imediatismo, por causa da demissão do Diego Aguirre, e para fazer, entre muitas aspas, um fato novo, o Vitório Pífero, que roubou o clube, ele demitiu o Diego Aguirre. A gente fez aquele jogo pavoroso contra o nosso maior rival, e com isso só coisas ruins aconteceram. Obviamente que a gente poderia não ter caído em 2016, mas o acúmulo de problemas, os roubos constantes e todo o desgoverno, vamos dizer assim, do Vitório Pífero causou muitos problemas, muitas situações complicadas que fizeram a gente ser rebaixado. E desde esse problema, porque uma coisa é os jovens, por exemplo, a gente tinha muitos jovens que poderiam ser promissores naquela época, e realmente eram promissores, senão a gente não teria chegado a uma semifinal de Libertadores e fazendo bons jogos e tendo um rendimento interessante se não fosse isso, se a gente não tivesse essa capacidade. E com isso, no final de 2016, muitos jovens foram colocados, foram fritados. E quando um jovem ele entra, tu tem que saber a hora certa de lançar o jovem e colocar ele dentro do time titular. O time titular tem que estar azeitado, tem que estar bem estruturado para que eles consigam comportar os jovens. E tanto que na era do Odair, que ele tinha muito menos do que os técnicos que passaram por ele conseguiu fazer campanhas exitosas. Não é à toa que desde que a gente voltou da Série B, a gente está constantemente na Libertadores. E a gente está também disputando títulos. A gente disputou uma final de Copa do Brasil. E vamos combinar uma coisa, naquele momento a gente não tinha muitos pressupostos. Até porque a gente vinha há pouco tempo acabado de voltar de uma Série B, e o Atlético Paranaense, no caso, ele é muito menor que o Internacional, mas ele já estava um tempo na Série A e estava desenvolvendo jovens, porque eles fazem uma coisa muito inteligente no campeonato paranaense. Eles colocam em muitas rodadas os jovens. Os jovens vão adquirindo rodagem, vão adquirindo cancha, jogando contra jogadores profissionais. E eles não são queimados. Mas colocando isso, hoje a gente tem uma base que foi bem estruturada. Só que eu espero que a torcida pare de queimar os jovens. Obviamente, muitos jovens ali erram nas tomadas de decisão, porque o técnico também tem que ser linha dura, forte ali, para poder manejar da melhor forma, onde ele vai estruturar uma estratégia decente para o jogo, onde ele vai alertar as jogadas perigosas do adversário, onde ele vai dizer atenção, onde ele vai tentar passar para o jovem confiança, onde esse jovem vai saber o que fazer dentro de campo. Até porque uma coisa que me irrita e que eu espero que o Inter corrija é que o time, eu acho que isso para todos os times, mas para o Inter em especial, tem que ser solidário. Tu tem que estar sempre em atenção para ver se na hora do passe final, do antepenúltimo passe, para deixar um companheiro qualificado para dar o último passe para o nosso jogador fazer o gol, ele sempre tem que estar atenção para ver qual o companheiro melhor colocado. E se tu for chutar gol, se tu for tentar fazer isso, faz o gol, porque o que eu sempre falo, um gol dentro de uma partida importante, ele desmonta o adversário, até porque o adversário tem que buscar, o adversário vai se abrir, os detalhes são muito importantes, porque eles podem fazer a diferença de forma significativa dentro da partida. Então eu espero que esses 15 dias de pré-temporada consigam fazer com que o Inter melhore a sua tomada de decisão, onde os jogadores tenham mais atenção para quem passar, mais rapidez, aquela saída de bola muito burocrática, muito lenta, tem que ter mais dinamismo, mais rapidez, pediu, levou, se apresenta, tenta desenvolver o jogo mais rápido, acelerar um pouco mais para que a gente tenha realmente as vantagens
vantagens que esse jogo posicional ele representa, porque senão todos os times vão fazer o que fizeram com a gente e a gente vai acabar, infelizmente, se tornando um time que nem o São Paulo do Diniz, e aí não me serve, porque muita gente poderia reclamar da maneira que a gente jogava antigamente, mas a maneira que a gente jogava antigamente, ela é uma maneira que te leva também a títulos. E a gente já estava criando, vamos dizer assim, uma certa identidade com essa maneira. Agora estamos tentando quebrar tudo de novo, mas se vai se quebrar, a gente tem que ver evolução, a gente tem que ter perspectiva. E quem monta a estratégia, quem faz tudo é o técnico. Obviamente eu vi que tem jogadas bem trabalhadas, eu vi que eu acho que a cobrança de escanteio tem que ser mais trabalhada. Eu vi uns lances muito interessantes de um jogador passando para outro jogador se posicionando um pouco mais para a esquerda, assim, tentando o cruzamento um pouco mais de perto, aonde vinha um zagueiro e fazia uma jogada, sei lá, inventar alguma jogada, alguns movimentos diferentes dentro da partida, jogadas ensaiadas importantes que vão fazer a diferença, que vão pegar o teu adversário de surpresa. É isso que eu quero ver alguma coisa diferente, nova, que realmente demonstre a capacidade do Miguel Ángel Ramírez, porque eu sempre admirei ele do Independente Del Valle, o que ele fez com tão pouco e como aquele time conseguia desenvolver bem o futebol e conseguia ser agressivo e performar com jogadores que muitas vezes não eram nem conhecidos, que eles mesmo formavam do Equador e de qualquer nacionalidade. É importante a gente marcar também que esse grupo é bom, é forte, é qualificado, porque esse grupo, mesmo perdendo jogadores de muita hierarquia, como Saravia, Bosquilha e o Paulo Guerreiro, e o Moledo nos 2 últimos meses da gestão Abel, com os jovens a gente conseguiu lutar até o final pelo título brasileiro. E muitos tentam, o que eu ouço, é algo deprimente quando a gente escuta as viúvas do Coudet, porque as viúvas do Coudet, elas vivem sempre dizendo do jogo do esporte. Tu não vai vencer todas, surpresas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer com qualquer clube, mas o que tem que ser marcado é que na reta final a gente foi roubado, aonde de forma significativa, nos momentos decisivos, o juiz ele sempre pendeu para o lado do Rio, onde os times de Rio de Janeiro sempre têm vantagem na figura do Flamengo, e algo importante a ser marcado é que o Eduardo Coudet perdeu para o Fortaleza, o Eduardo Coudet empatou com o São Paulo no momento ruim do São Paulo, o Eduardo Coudet empatou com o Coritiba, o Eduardo Coudet empatou com o Bahia, o Eduardo Coudet ele perdeu para o Goiás com 11. O Abel Braga, vamos colocar as coisas nos pingos nos is. O Abel Braga pegou o time onde ele estava numa deficiência técnica significativa, até porque a gente estava em declínio na tabela. Ele pegou o Corongo, onde ele ficou 3 jogos, um contra o Atlético Mineiro que foi 1-1, e o primeiro jogo contra o Boca Juniors, e no jogo contra o Fluminense. 3 jogos onde ele não pôde treinar o time, onde ele não pôde, porque uma coisa muito, muito diferente é tu ter o teu técnico ali na casa-mata do que ter o auxiliar ou qualquer coisa do gênero. Então a gente tem que marcar essas coisas muito significativas, porque o que eu escuto de pau dessas viúvas do Coudet no Abel Braga, tentando de alguma forma minar, dizendo, mas o Abel Braga ele perdeu pro esporte, tentando simplificar tanto a questão, mas eu não quero que o Miguel seja demitido, mas eu quero ver algo, eu preciso ver evolução, eu preciso ter boas perspectivas, porque esse grupo não é ruim, senão não teria brigado por títulos importantes, senão não estaria há anos e anos e anos, pelo menos desde que voltou da Série B, se classificando continuamente para Libertadores, a maior competição da América. Então eu espero coisas boas, eu espero que essa pré-temporada ela seja muito boa para ele ajustar as coisas que estão dando erradas dentro do Internacional, do funcionamento do time, e treinar muito, finalização, fundamentos, que é algo que o jogador já deveria estar bem aprofundado.
Vamos ver, eu espero que as coisas funcionem, porque é o que a gente quer ver, esse grande clube de significativa grandeza, muito grande no mundo inteiro, ele tem que ganhar e tem que continuar suas glórias que foram interrompidas em 2015 por uma má gestão do Vitório Pífero. Valeu, Colorados.